Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês a nossa última obra, no qual o clube se deleitou nesse mês de maio, que foi o Fim de Ed, obra indicada pela nossa colega Andrea, do Edward Lewis, ou Lewis. Bom, eu queria dizer que eu não conhecia o autor, foi a primeira vez que eu me debrucei sobre alguma produção dele. Essa obra ela tem por volta de 155, 156 páginas, né? Uma gramatura bem interessante em relação à leitura, vocês podem ver, ó, um fácil acesso. Foi lançado pela editora Todavia. E vamos lá, vamos à obra em si. Seria uma espécie de ficção biográfica, ou seja, a gente não sabe o que é da história do autor e o que é ficcional. Mas fica muito claro quando a gente vai pesquisar um pouco da história dele que basicamente isso aqui foi inspirado na vida dele, né? Talvez ele tenha tomado algumas liberdades criativas em relação a algumas partes do objeto da história, mas fica muito claro que o personagem, né, o rapaz, vive numa cidade pequena no norte da França, ele é de uma cidade pequena do norte da França. O personagem tem a questão da sexualidade, né, se descobre gay ainda muito cedo, o Edward também. Então tem todas essas características que mostram que essa ficção biográfica, né, traz provavelmente muito da própria história dele. Então, do que se trata a obra? Nós temos um jovem que nasce numa pequena cidade ao norte da França no início dos anos 90 e vai se defrontar com todo o machismo e a violência de gênero naquela localidade. Então a gente vai pegar uma comunidade bastante humilde em termos econômicos e que essa humildade ela se reflete, por exemplo, na violência doméstica, tanto do homem para com a mulher, mas também na violência da questão da sexualidade, né? É muito comum, então, violências verbais em relação a chamar o outro de viadinho, chamar o outro de gay, e nesse contexto ele vai crescendo. Crescendo muitas vezes sem nenhum ponto de referência, um amor para construir a sua própria perspectiva de formação individual, né? Ou seja, a mãe talvez poderia ser o abrigo em relação a uma feminilidade e a uma proteção em relação à sexualidade dele, muitas vezes também reforça a ideia do viadinho. Ah, ô Ed, para de mexer as mãos desse jeito. Então tem muita questão do combate em relação ao próprio corpo. Ele se pune, né? Os pais perguntam, por que que o Ed mexe as mãos assim quando fala? Por que que o Ed fala assim com essa voz fininha, entendeu? E isso acaba criando nele uma necessidade de lutar contra o próprio corpo. Eu acho que isso é uma das questões mais pesadas da obra, né? Tu estar num corpo ao qual tu não te reconhece, um corpo no qual tu luta contra ele constantemente. Então, nesse processo, a gente vai ver a formação do Ed. Daí tem muita questão da violência na escola, né? O bullying que ele sofre, os rapazes batendo nele. E também com uma autoproteção, chega um determinado momento em que ele faz bullying com outro rapaz que seria mais afeminado ainda que ele, né? Então ele chama o outro rapaz de viadinho. Então nós temos aí a fuga da dor, causando dor no outro, né? A dor alheia. Então ele vai ter todo esse processo de formação. Vai passar por uma parte ali em que ele, de certa forma, é abusado por um primo, né? Por mais que aparenta um pseudo-consentimento, é um menino de 10 anos, em que o outro com 15 anos faz isso, né? Então tem toda essa questão, a mãe pega eles, né? Tem toda a violência familiar em relação a isso. Outra coisa que aparece muito fortemente na obra é a xenofobia, porque é um período em que ex-colônias francesas, né, da África tem uma migração muito forte para a França, então as pessoas ali começam a destratar, a externalizar uma xenofobia muito forte em relação a essa migração das ex-colônias francesas. E o Ed, nesse contexto de xenofobia, violência de gênero, violência em relação à sexualidade, vai se formando, tentando encontrar pontos de referência que salvaguarde aí a relação dele para com o próprio corpo. Vamos ler um trechinho aqui para vocês terem uma dimensão da forma como o autor escreve. Minha mãe fumava bastante de manhã. Eu era asmático e tinha crises terríveis. De vez em quando me empurravam para algum estado mais perto da morte do que da vida. Alguns dias eu ia dormir com a impressão de que não acordaria. No dia seguinte, precisava mobilizar esforços colossais e indescritíveis para encher meus pulmões com um pouco de oxigênio. Minha mãe, quando eu dizia que o cigarro piorava minha dificuldade de respirar, se irritava. Querem que a gente pare de fumar, mas toda essa merda, essa fumaça toda que sai da fábrica e que a gente respira não é a melhor coisa do mundo. Então o pior não é o cigarro. Não é isso que vai fazer a diferença. Ela se irritava e ficava nervosa o tempo todo. Era uma mulher que costumava estar com raiva, reclamava sempre que podia, protestava o dia inteiro.
contra políticos, as reformas que reduziam os auxílios sociais, contra o poder que ela detestava profundamente. No entanto, apelava para esse mesmo poder que ela detestava quando se tratava de repressão. Repressão contra os árabes, o álcool e as drogas e os comportamentos sexuais que julgava escandaloso. Ela dizia com frequência que tinha que ter um pouco de ordem nesse país. Então, ou seja, né, e toda essa questão da mãe ali, da não percepção da violência simbólica, né, ou seja, a mesma mãe que critica o aparato estatal, quer que esse aparato estatal atue contra o outro, né, quando ela atua com uma perspectiva meio que xenofóbica. Então, assim, o livro é muito interessante. Claro que provavelmente ele vai despertar muitos gatilhos das mais variadas ordens, né? Tanto da questão da sexualidade, da questão da violência, da questão da pobreza, né? Por exemplo, é interessante quando ele relata a miserabilidade no qual vive a família, né? Quebra um vidro da janela, o pai não tem condições para trocar. É aquele vidro daquela janela fica sem vidro muito tempo. A avó lá vive numa situação de penúmbria, né? Uma situação também de sujeira. Então tudo isso ele vai percebendo. E conforme ele vai saindo daquela bolha, né? Então aqui vamos entrar um pouquinho de spoiler, né? Ele passa por muita merda, inclusive ele tenta então fugir da sexualidade dele namorando com duas meninas ao longo da obra. Não dá certo, né? Porque ele não sente atração, não sente tesão para com elas. E depois que ele termina com a segunda, ele também está quase terminando o segundo grau. E nesse pronto ele se encontra com o teatro, ele descobre o teatro na escola e se torna uma espécie de fuga, ou refúgio dele, né? Então, quando ele está terminando o segundo grau, ele vai para uma escola que acredito eu que seja quase como se fosse o nosso segundo grau aqui, né? E ele consegue então uma bolsa numa escola que tem artes cênicas, né? Então ele vai estudar artes cênicas e vai ter que morar nessa outra cidade. O pai primeiro reluta muito em levar ele, mas no final das contas esse pai tem uma dicotomia em relação ao amor para com o filho, né? É um pai que também foi criado num cenário de muita violência, mas ainda muito cedo ele prometeu que jamais tocaria nos filhos, e ele não pratica nenhuma violência física para com os filhos. Não quero dizer que ele não pratica uma violência verbal, né? Mas física ele não pratica. E no final das contas, então, o pai decide levar o Ed até o metrô. Chegando no metrô, ele dá algumas recomendações e dá um dinheiro. É pouco, mas é tudo que o pai podia dar naquele momento. Então nós temos essa dicotomia, né, de pequenos lapsos de amor que é apresentado pelo pai, porque o pai também foi criado num contexto de muita violência. Então nós temos o pai rompendo um pouco esse contexto de violência na perspectiva de que não agride a família, não agride a mulher, não agride os filhos. E daí nós temos também um próximo passo da superação dessas contradições com o próprio Ed, né? Então daí o Ed vai estudar e nessa escola ele começa a se reconhecer. Não só isso, né? Lá ele encontra pessoas que têm os corpos muito parecidos para com o dele, né? Ou seja, então há uma aceitação do corpo, da sexualidade nesse processo em que ele próprio se identifica com uma outra forma de vivência. Então, assim, eu acho que super recomendo, vale a leitura. Claro, vai ter gatilhos, né? Porque não tem como não ter. Se não for gatilhos de sexualidade, vai ter gatilhos em relação à violência, em relação à pobreza, em relação à miserabilidade ou à xenofobia. Mas vale muito a pena. Quem gostou, por exemplo, lá do Acontecimento da Anne Ernaux, também provavelmente vai gostar desse aqui, sabendo que não é uma leitura fácil, mas ainda assim muito prazerosa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e até a próxima, pessoal.